Boa tarde, pessoal. Isso aqui é um compilado, né, dos slides que foram apresentados para nós, dirigentes escolares, pelo secretário de Ensino Anderson Cunha, e a pedido dele, né, que os coletivos das escolas pudessem estudar esse material e de propor, né, sugestões para aprimorar esses instrumentos. Então, é uma apresentação inicial dos instrumentos avaliativos para que o coletivo de cada escola, né, possa aí estar dando as suas sugestões e depois a gente construir em conjunto um instrumento que seja para toda a rede de contagem, ok? Então, vamos lá. Então, a avaliação, ela será em 3 períodos, assim como nós já estamos acostumados. Porém, a gente está acostumado em acabar um período e começar outro do zero. Nesse caso, a avaliação ela não vai começar do zero. Então, o primeiro período começaria aí em março e terminaria em dia 31 de maio. Então, teria aí o primeiro período. O segundo período, eu teria que elencar aí, não só olhar para o tempo, né, do segundo trimestre, mas não olhar desde o começo do ano que o aluno aprendeu até setembro. E no terceiro período seria a avaliação do ano todo, né? Então, é uma perspectiva diferente daquela que a gente sempre teve de começar do zero. Então, é nessa perspectiva mesmo de entender que o sujeito ele vai começar com muitas dificuldades, mas que durante o ano todo ele tem que ter aí conseguido superar algumas defasagens, né? E ter consolidado algumas habilidades. Nós temos então aí as fichas de avaliação, no caso nosso, essa ficha de avaliação trimestral que eu vou mostrar para vocês logo no final. Essa ficha de avaliação, ela tem 3 campos avaliativos, né? E ela dá conceitos A, B, C e D. Então, vamos entender aqui os campos avaliativos. Campo avaliativo 1, que é a construção de conhecimentos e saberes, ele vai valer 60%. O campo avaliativo 2 é a avaliação multidimensional, que é o que a gente chama, entre aspas, de conselho de classe, 20%. E o campo 3, que é a autoavaliação, valerá aí 20%. Então, o desenvolvimento integral e processual do estudante vai ser a soma desses campos, que vai dar 100%. Então, a nota, ela não vai estar atrelada somente ao conteúdo, mas ao conteúdo, às vivências e à própria avaliação do aluno. Então, qual que é o critério 1, gente? 60%. Se o menino apresenta organização, se ele faz as atividades, se ele cumpre os tempos, se ele demonstra interesse, se ele está construindo novos saberes e novos conhecimentos. A atribuição desses conceitos pode ser por área de conhecimento ou componente curricular. Como a nossa organização, apesar de ser por área de conhecimento, nem sempre nós conseguimos fazer grupos somente dessas áreas, né? Nós nos permitimos aí juntar outras áreas e formar outros subgrupos. Na nossa escola, eu acho que seria conveniente a gente fazer por componente curricular. Os critérios, gente, da avaliação multidimensional que vale 20%. E aí seria mesmo aquela reunião, né, que a gente faz, que é o conselho de classe. Então, se o menino reconhece as diferenças, se ele é solidário, se ele tem uma boa vivência, se ele tem respeito, autonomia, responsabilidade, se ele consegue trabalhar no coletivo, né? Esses critérios aí que a gente já está
acostumado a estabelecer nos nossos conselhos. O campo avaliativo número 3 é a própria autoavaliação, onde o estudante ele vai se perceber dentro desse projeto, né, dentro desse roteiro educativo, e vai fazer uma reflexão da sua participação, né? E aí vai apresentar aí critérios que ele vai elencar e achar a nota que ele tem na cabeça dele pertinente ao que ele fez durante esse processo. Então, gente, o aluno, na hora que juntar todas essas avaliações, né, ele pode ficar com A, que é entre 80 e 100, B, 70 e 79, C, 60 e 69 e D, menor de 60. Esse menor de 60 comunica para nós, não é que o menino perdeu o médio, não. Que o menino, né, ele tá numa zona de risco, ele tá numa área que ele precisa estar se aprimorando, né? Ele não está numa faixa percentual que demonstra aí um desenvolvimento suficiente. Então, o que a gente precisa é estar atento a esse aluno, né? E tentar fazer aí que ele participe mais e que desenvolva mais. Então, os instrumentos avaliativos, gente. Nós temos algumas datas. Até o dia 7, eu vou estar deixando aqui para vocês um Google Forms para que vocês possam dar sugestões, tá? Sobre a ficha avaliativa e o boletim. A gente já tem que preencher o formulário de registro de atividades aí entre o dia 1º e 11 de junho. E a divulgação do boletim será entre o dia 1º e 11 de junho. Aí está o primeiro instrumento, que é a ficha de avaliação. Então, tem o nome da escola e aí tem os critérios e os 3 campos. O campo 1, que é a construção dos conhecimentos, né, com cada componente curricular, e aí o percentual. O campo 2, que é o conselho de classe, né, que tem um percentual final. E o campo 3, que é o da autoavaliação, que também tem um percentual final. E aí, a soma desses 3 vai daí dar esse desenvolvimento integral aí do estudante. A outra ficha é o boletim escolar. Ela segue mais ou menos o mesmo cabeçalho, ela tem as áreas do conhecimento, né? E o percentual integral aí ligado ao conceito. Uma descrição resumida do conceito e o campo de observações. Porque tem aluno que não vai se enquadrar nesse boletim, né? O aluno que sumiu, que desapareceu da escola, como que a gente vai fazer uma avaliação dele, né? Ou um aluno que tem algum tipo de deficiência, né? Que a gente não consegue fazer essa avaliação, a gente vai colocar aí no campo observações. Uma sugestão que eu já fiz a SEDUC era que a gente pudesse fazer esses 2 instrumentos, tanto o boletim quanto o registro, um instrumento só, para que a gente não precisasse fazer um retrabalho, né? E que o pai também entendesse nesse boletim que a nota ela não está atrelada só ao componente curricular, mas ela está atrelada também à autoavaliação e ao conselho de classe, ok? E aí a minha sugestão seria um instrumento só. O último instrumento, ele fica a cargo das pedagogas. A gente tem os conteúdos curriculares, objetivos de aprendizagem, então, de cada área do conhecimento. E aí, essa parte vocês entregam sempre para as pedagogas, né? O planejamento. Então, por exemplo, lá dentro do Divertidamente, quais foram os conteúdos curriculares ou os objetivos de aprendizagem, né? O número lá da BNCC ou do próprio currículo de contagem, né? Que vocês trabalharam. Então, as pedagogas vão
copilar todos aí, porque é por ano do ciclo, tá? E a caracterização das atividades ofertadas. Nós temos aí por trimestre 240 horas, né, desse trabalho. E aí ela vai colocar o período que a gente começou a fazer, os temas e as horas. Então, por exemplo, dentro das 240 horas, nós tivemos aí 120 horas que a gente ficou com o tema divertidamente trabalhando emoções. E a gente vai ficar as outras 120 horas trabalhando aí o tema territorialidade. Além dessas horas, nós temos que colocar aí as horas que foram ofertadas, né, adicionais, que foram as horas do projeto Literaturice, tá? Que são 30 horas por trimestre. Só uma dúvida que eu tenho, que eu acho que no último trimestre são 20 horas só. Acho que o primeiro e segundo são 30 e o terceiro trimestre, 20 horas. Então, são esses os 3 formulários, né? Vou passar para vocês na íntegra todos os instrumentos que a Seduc enviou. E após, eu peço que vocês façam as suas sugestões.